Então, como eu estava falando, as alavancas, elas têm diversos tipos, né? Um exemplo bem clássico é a gangorra lá. Olha o ponto de apoio da gangorra, onde fica, né? E para ter um equilíbrio, para você conseguir brincar na gangorra, sempre um tem que ser mais pesado que o outro, né? Quando é o caso assim, o mais pesado tem que sentar um pouquinho mais pro meio para dar um equilíbrio. Mas a gente sabe que sempre dá um jeito para brincar, né? Então, há tipos de alavanca. Alavanca interfixa, a tesoura. Ponto de apoio fica no meio, o lugar que eu aplico a força fica numa ponta e a região que vai receber a força fica em outra, tá? Então, alavanca interfixa, ponto de apoio no meio. Alavanca interresistente, o ponto de apoio fica num canto, a região em que vai receber a força fica no meio e a região onde eu aplico a força fica na ponta. Então, interresistente, ponto de apoio fica no início, a região que vai receber a ação da força no meio e a região onde eu aplico a força potente fica numa outra ponta. E a alavanca interpotente. O ponto de apoio fica numa ponta, a região que eu vou aplicar a força fica no meio e a região que vai receber a força fica na ponta. É diferente dessa, muda aqui. Essa, nesse caso, na interresistente fica no meio e essa aqui fica na ponta. E nesse caso da interresistente, onde eu aplico a força, fica numa ponta e na interpotente fica no meio. Polias, roldanas, olha lá, e quando eu coloco uma rodinha, tá? Ela pode ser móvel, ou seja, ela consegue se deslocar ou fixa, tá? Então, a polia, ela serve o quê? Para diminuir a força para levantar um peso, olha lá. A fixa gira em torno do seu eixo de rotação e permite alterar a direção e o sentido da força, mas não altera a sua intensidade. A móvel, além de girar em torno do seu próprio eixo de rotação, esse tipo de polia pode sofrer deslocamento e permite elevar ou puxar objetos com menor esforço, alterando, portanto, a intensidade da força. Então, olha só, quando eu tenho uma polia só, uma roldana, a força que eu vou ter que aplicar é diretamente proporcional ao peso. Quando eu tenho uma roldana móvel e uma fixa, olha só, eu vou dividir o meu peso por 2, porque vai ficar muito mais fácil de eu levantar. Quando eu tenho, olha só, duas roldanas, eu divido o meu peso por 4, porque eu vou sempre diminuir na metade a cada roldana que eu tenho. Então, se eu tenho uma roldana, vai na metade. Duas roldanas, eu vou para 4. 3 roldanas, eu vou para 8. 4 roldanas, eu vou para 12, tá? Você vai aumentando nessa intensidade, tá? Sempre lá, 2, 4, 8, 16, tá bom? Sempre nessa ordem. Então, olha só, a roldana, ela vai diminuir a minha força. Quanto mais roldanas eu tiver, menos força eu vou ter que fazer para conseguir levantar. Certo até aqui? E o plano inclinado? Por que tem rampa, gente? Muito mais fácil eu conseguir subir um carrinho de bebê por uma rampa, né? Do que por uma escada, do que por uma elevação, não tem como, né? Então, olha só, as rampas também servem o quê? Que é o uso do plano inclinado, diminui a força que a gente vai fazer para poder subir. Muito mais fácil, às vezes, a gente subir por uma rampa, porque pela escada, certo? Aqui tem um exemplo dos parafusos, qual a relação entre as rampas e os parafusos, tá? Considere um triângulo de papel que pode ser enrolado sobre um cilindro. A inclinação do papel descreverá sobre a superfície do cilindro uma linha denominada hélice. Desse modo, um parafuso pode ser compreendido, deixa eu focar aqui, como um estreito de plano inclinado, enrolado, segundo uma hélice em torno de um cilindro.
tá? Então, é como se o quê? Se o parafuso ele fosse um plano inclinado, por isso que eu consigo parafusar ele com maior facilidade, tá? E deixa eu ver, aqui as rodas, né, as roldanas ao longo do tempo, vamos ver o que temos no material de apoio. Aqui é uma pequena história da linha do tempo da roda, né, que vocês podem estar fazendo na ordem correta.